Bom dia! Esta aula continua a discutir o princípio da substituição de Liskov. Veremos como melhorar o projeto visto na aula anterior e discutiremos situações em que é apropriado usar herança. Comecemos com uma rápida recapitulação do que foi visto na última aula. Se um tipo S é subtipo de um certo tipo T, então S deve poder ser usado em qualquer situação em que T pode ser usado. Este é o princípio da substituição de Liskov. Nós vimos que a atribuição de subtipo a tipo é garantida pela semântica da linguagem de programação, no caso de C++, por exemplo. Porém, vimos que nem sempre um subtipo pode ser usado no lugar do tipo. O exemplo que vimos envolveu estender uma classe Rectangle para criar uma nova classe Square. Na última aula, vimos que a implementação dos métodos que modificam instâncias de Rectangle e instâncias de Square quebram o princípio da substituição. A razão para que isso ocorra eram os contratos utilizados por esses métodos. Lembrando que um contrato é formado por pré-condições que, quando verdadeiras, garantem pós-condições. Para que a herança seja implementada corretamente, métodos do subtipo, que sobrescrevem métodos do supertipo, podem somente relaxar pré-condições e podem somente restringir pós-condições. Em outras palavras, eles esperam menos e entregam mais. Vimos que essas três regras, em geral, vão garantir a construção correta de cadeias de herança. Pré-condições não podem ser mais restritivas, pós-condições não podem ser mais relaxadas e invariantes têm de serem mantidas. No caso de retângulos, tínhamos uma pós-condição implícita que dizia que, ao alterar, por exemplo, sua largura, a altura permanecia inalterada. Essa pós-condição não é mantida por instâncias de square. Nesse caso, se alteramos um dos parâmetros, seja a largura, seja a altura, o outro parâmetro muda também. Concluímos, então, que nosso modelo não era bom. Mostraremos agora um modelo melhor. Lembrando, a classe Rectangle possui 5 métodos: getWidth, getHeight, getArea, setWidth, setHeight. E o cerne do problema estava nos métodos set, que modificam instâncias de Rectangle. Podemos garantir o princípio da substituição nesse caso, removendo esses métodos de nosso modelo. Passamos assim a termos objetos imutáveis. A nova implementação de Rectangle passa a ser esta. Note que todos os métodos da classe agora são constantes, e os dois atributos também o são. A nova implementação de Square fica agora assim, somente com o construtor. Precisamos, é claro, implementar os métodos de serviço, que usam essas classes, a saber, SumAreas e IncAreas. No caso de SumAreas, nada precisa ser modificado. O teste original continua funcionando. E a implementação da função SumAreas permanece inalterada. Temos também que implementar uma função que incrementa a área de cada instância de Rectangle. Originalmente, a função recebia um vetor e um fator de incremento, e alterava os objetos armazenados no vetor. Esse projeto já não vai mais funcionar, pois nossos objetos agora são imutáveis. Precisamos, então, alterar a assinatura da função IncAreas. Ela agora recebe um vetor com os objetos de origem e constrói um novo vetor com novos objetos, contendo áreas maiores. Note que passamos agora a termos dois vetores. O vetor original VEC, em verde, permanece inalterado. O vetor de destino, DST em laranja, irá receber os objetos com novas áreas. Note que são objetos diferentes. Precisamos criá-los dentro da função IncAreas. Aqui está a implementação de IncAreas. Notem que novos objetos estão sendo criados para cada objeto originalmente existente
no vetor de origem. Esses objetos possuem altura maior multiplicada pelo fator de incremento. Nosso teste está quase terminado. Notem que temos um vazamento de memória. Vocês conseguem perceber onde? Precisamos apagar os retângulos que a função incAreas insere no vetor dst. Lembre-se que todos os objetos criados com a palavra-chave new não são desalocados automaticamente. Fica então esta pergunta. Será que herança envolvendo objetos imutáveis sempre respeita o princípio da substituição? A resposta é negativa. Mostraremos isso com um exemplo. Considere essa classe. Ela representa números inteiros com sinal. Usamos um long para representar o valor do número e um booleano para representar seu sinal. Quando o atributo positive for true, então assumimos que temos um inteiro positivo. Do outro modo, temos um inteiro negativo. Esta classe possui o método inv, que retorna o inverso de um inteiro. Note que o método é constante. De fato, a nossa classe integer define objetos imutáveis. Todos os métodos são constantes. Os atributos privados também são constantes. Podemos criar uma classe de números naturais estendendo o integer. Esta é a nossa implementação. Instâncias de natural também são objetos imutáveis. A única propriedade que é sobrescrita é o método inv. Agora ele dispara uma exceção, pois números naturais não possuem inverso. Esse modelo possui alguns problemas. Considere, por exemplo, este teste. O objetivo dele é negar cada objeto em um vetor. A função neg, que ainda vamos implementar, recebe um vetor src com instâncias de integer e produz um novo vetor dst, com o inverso de cada uma dessas instâncias. Neste teste, nós criamos um vetor com 10 instâncias de integer. Invocamos a função neg sobre este vetor, armazenando os inversos em um novo vetor negs. E verificamos se cada elemento em negs é o inverso do elemento correspondente em ints. Depois, simplesmente apagamos os objetos criados com new. Não é necessário apagar elementos no vetor negs, pois eles estão alocados na pilha da função main. Fica como exercício para você verificar isso. Aqui está a implementação da função neg. Ela itera pelos elementos de src e, para cada um, cria seu inverso em dst. O nosso teste funciona perfeitamente com o vetor contendo instâncias de integer. Por outro lado, nosso teste não irá funcionar com instâncias da classe natural. Obtemos pelo menos uma falha no teste. Essa falha é devido à exceção levantada pelo método inv, que foi sobrescrito na classe natural. Qual o problema com esse modelo? O que aconteceu de errado? Na verdade, este não é um bom modelo. Certamente, todo número natural é também um número inteiro. Por outro lado, a implementação do método inv não força qualquer condição em integer, mas ela força a pós-condição falso, isso é, falha, em natural. Em outras palavras, a herança, nesse caso, removeu uma propriedade de integer. Ficamos então com essa importante pergunta: quando usar a herança? Essencialmente, a herança é um mecanismo para alterar um programa que já está implementado. Em geral, não é possível pensarmos em todas as situações em que usaremos módulos de um software. E às vezes é interessante podermos alterar alguns desses módulos para usarmos em outros programas, depois que eles já estão entregues. Bertrand Meyer, em seu livro Object-Oriented Software Construction, enumera 3 situações em que é interessante alterar módulos já prontos. A primeira dessas situações diz respeito à adição de uma nova funcionalidade ao módulo. A segunda situação consiste em redefinir uma propriedade já existente em um módulo.
E a terceira diz respeito a adicionar uma nova invariante a um módulo. Note que não podemos modificar invariantes que já existem na superclasse, mas é seguro adicionar novas invariantes. Entretanto, em geral, é possível e até desejável construir software de forma que seja possível usar a composição entre classes em vez de herança. E esse é um assunto que nós discutiremos nas próximas aulas.